Olá, Israel, seja bem-vindo à nossa aula da semana, né, do dia 18 até o dia 22. E essa aula é uma continuação do conteúdo da aula anterior, né? Então, nessa aula, a gente vai dar prosseguimento e vamos ver os seguintes conteúdos. Primeiro, vamos ver as funções crescentes e decrescentes. Na verdade, saber identificar quando uma função do primeiro grau, quando ela é crescente e quando ela é decrescente. Depois que a gente souber identificar esses conceitos, a gente vai ver quando a gente vai ver como fazer o estudo do sinal dessa função, tá? A gente vai ver o que quer dizer isso. Então vamos começar aqui. Bom, o conceito de função crescente e decrescente. Inicialmente, né, é, a gente tem que aprender, a, tem que relembrar, na verdade, qual é a forma geral de uma função afim. Uma função afim, ela tem essa seguinte forma geral aqui, ó. Ela é um a, x mais um b, onde esse a e esse b são números e o x é a nossa variável, tá? A gente vai aprender a identificar quando ela é crescente e quando ela é decrescente. Para melhor entendimento, a gente vai fazer o gráfico das seguintes funções, né, que estão abaixo aqui, e a gente vai comparar, né, elas para ver que conclusões a gente pode tirar, né, dessas funções. Então vamos começar fazendo o gráfico da função 2x menos 4. Como fazer o gráfico a gente viu na aula anterior, que a gente precisa de dois pontos, né, aonde a função corta o eixo x e aonde a função corta o eixo y, tá? O eixo x, né, como é que a gente faz para saber aonde a função corta o eixo x? Né, na aula passada a gente viu que a função corta o eixo x nos zeros da função. E como é que eu identifico o zero da função? Eu pego a função, que no caso é essa, ó, e faço ela igual a zero. 2x menos 4 igual a zero. Feito isso, agora eu vou resolver essa equação e descobrir qual é o valor do x, ou seja, onde a função corta o eixo x. Né? Então aqui, ó, 2x. Aqui, ó, como eu quero saber o valor do x, então eu vou isolar o x. Tudo que tem x eu vou deixar para um lado e tudo que não tem x eu vou jogar para o outro lado. Então eu vou passar esse menos 4 para esse lado. Quando ele está passando, ele troca o sinal, ele passa a ser positivo aqui, ó, 4, tá? E agora, o 2 está multiplicando o x, então ele tem que passar dividindo. 4 dividido para 2. Bom, 4 dividido para 2 é 2. Então, esse é o valor do ponto onde a função corta o eixo x. Agora eu preciso saber aonde a função corta o eixo y. Né? Ó, a gente viu também na aula passada que eu não preciso fazer conta nenhuma, né? Basta eu pegar o valor que está sobrando aqui, ó, que é o menos 4. Então, menos 4. Tá? Então, a função, onde é que ela corta o eixo x? Ela corta o eixo x no ponto x igual a 2 e corta o eixo y no ponto y igual a menos 4. Então, para eu traçar o gráfico dessa função, ó, vou fazer... Opa, saiu torto. Então, para eu fazer o gráfico dessa função, fazer aqui. Não vai sair muito reto porque eu estou fazendo à mão. Tá? Então aqui, ó, esse aqui é o nosso eixo x e esse é o nosso eixo y, tá? Então aqui no eixo x, que valor que eu vou marcar? Eu vou marcar o que eu encontrei, que foi x igual a 2. Então aqui, ó, 1, 2. Você vai fazer 2 aqui, marca um pontinho aqui em cima, né, do número 2. E no eixo y, que é o eixo que está em pé, né, é o eixo que está na vertical, ele tem valor de y igual a menos 4. Né? Então, aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, você marca a bolinha aqui. Ó. Opa! Marca a bolinha bem aqui no menos 4. Para eu fazer o gráfico, basta eu ligar esses pontos. Ó. Então, eu vou ligar aqui. Ó. Não está reto, tá? Mas para ser reto. Então, esse seria o nosso gráfico dessa função aqui. Tá? Então veja que a gente só precisa de dois pontos para fazer um gráfico de uma função afim, tá? A gente precisa saber onde a função corta o eixo x, a gente encontrou ele aqui, ó, como é que eu encontro? Eu pego a função igual a zero e resolvo. Para eu saber onde a função corta o eixo y, né, é sempre o valor que está sobrando aqui, ó, que é o y igual a menos 4. Feito isso, eu vou marcar. No eixo x, eu marco o valor do x, que eu encontrei que foi 2.
No eixo y, o valor do y que eu encontrei, que foi menos 4. Feito isso, só é ligar esses dois pontos. Bora ver agora o outro exemplo. Fazer o gráfico dessa função. Tudo começa do mesmo jeito. Você vai pegar a função e vai igualar ela a zero. 2x é igual a menos 4 é igual a zero. Aí resolve. Menos 2x é igual, passa aqui para esse lado, 4. Agora, o x ele ficou acompanhado de um número negativo. Toda vez que você isolar, toda vez que você deixar tudo que tem x para um lado e tudo que não tem x para o outro lado e ficar sobrando sempre um número que está acompanhando o x e esse número for um número negativo, aí você tem que multiplicar por menos 1. Quando você faz isso, qual é o objetivo de fazer isso? É trocar o sinal de todo mundo, porque então vai ficar 2x é igual a menos 4. Agora a gente resolve normal. O 2 está multiplicando, passa dividindo. X é igual, 4 dividido para 2. 4 dividido para 2 é 2. E aqui tem um menos, Aqui tem um menos e aqui embaixo não está aparecendo nada, mas é um mais, né? Menos com mais é menos. Então ficou x igual a menos 2. Então já encontramos o valor do x. E o valor do y? Do y a gente já viu que é sempre o número que está sobrando aqui, menos 4. Então, já tenho esses dois pontos, eu posso marcar no gráfico aqui, e fazer o gráfico. No x eu vou marcar menos 2, menos 1, menos 2. E no y eu marco menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Marco bem aqui. Para eu ter o gráfico, né, só é ligar os pontos, y e aqui x, tá? Claro, uma régua fica muito bem feito, tá? Então assim, a gente vai comparar esse gráfico, esse aqui, com o outro, com esse, e ver que conclusões a gente pode tirar, né, dessa comparação. Para comparar, eu já fiz mais bonitinho, né, o gráfico. Eles estão aqui já feitos no computador. Esse aqui é o gráfico dessa função. E esse outro é o gráfico dessa outra função. Percebe que essas duas fórmulas são praticamente a mesma, né? A única coisa que ela tem diferente é esse sinal de menos aqui na frente do 2. Né? A única coisa que alterou foi isso. E percebe que isso foi suficiente para alterar o sentido dessa função. Né? Essa função está nesse sentido e essa outra já está nesse sentido aqui. Né? Então, a gente pode concluir que o que muda o sentido de uma função, né, se ela está caindo, está decrescendo. E aqui, se ela está crescendo. Né? Então, o que determina esse sentido em uma função é exatamente o valor do nosso coeficiente A, do carinha que está acompanhando o x, esse daqui. Se esse número que está acompanhando o x, o número que estiver na frente do x, for um número negativo, então a função está caindo, né? Ela está nesse sentido aqui, ela está decrescendo. E se ele for um número positivo, como aqui no 2, ele está subindo, então ela é uma função crescente. Tá? Então o que determina se uma função é crescente ou não é exatamente o valor do coeficiente A. Tá? Vamos resumir essa ideia. De modo geral, a gente tira a seguinte conclusão. Né? A gente tem uma função que ela é dessa forma, ax mais b, e ela vai ser crescente quando o número a for um número positivo, ou seja, a for maior que zero. A positivo. Se esse número for positivo, a função ela é crescente. Ela vai ser decrescente quando o número a for um número negativo, um número menor que zero. Tá? Então, quando ele for um número negativo, ele é decrescente. Então, percebe que não tem necessidade da gente, para a gente responder uma pergunta do tipo, se uma função se ela é crescente ou decrescente, não tem necessidade da gente fazer um gráfico. Basta a gente olhar para o número que está na frente do x. Bora ver alguns exercícios.
Quais das funções abaixo são crescente e quais são decrescentes? Somente olhando a gente consegue responder essa pergunta, não é? Ó, quanto é que vale o número que está acompanhando o x aqui? Ó? Não está aparecendo, né? Mas embora não esteja aparecendo, tem um 1 aqui na frente, tá? E esse número ele não está negativo, ele está positivo. Então essa função ela é crescente. Essa aqui ela é crescente. Essa outra aqui, ó, ela é decrescente, né? Por quê? Porque o número que está acompanhando o x, o número que está na frente do x, ele tem um sinal de menos, ele é negativo, ó. Então ela é decrescente. Essa outra aqui, ó, quem é o número que está acompanhando o x na frente? Aqui é o menos 5, ó. Então ela também é decrescente. E essa daqui, ó, essa aqui é 4 sobre 2. 4 sobre 2 é um número positivo, não tem nenhum sinal de negativo na frente dele. Então a função ela é crescente. Viu? É muito simples a gente identificar quando uma função ela é crescente ou decrescente. Você não precisa fazer contas, você não precisa fazer gráficos. Basta você olhar para a fórmula dela e olhar especificamente para o valor do coeficiente A, tá? Do número que está na frente do x, que está acompanhando o x ali, que está junto dele. Viu? Então, assim, uma vez que a gente entendeu esse conceito de função crescente e decrescente, a gente está apto a ver a continuidade do assunto, que é como a gente faz essa interpretação gráfica, né? E como fazemos o estudo desse sinal. Bom, primeiro, o que é fazer o estudo do sinal de uma função? Fazer o estudo do sinal de uma função é responder a seguinte pergunta, né? Para que valores de x uma função ela é negativa, quando ela é igual a zero e quando ela é positiva? Toda vez que se falarem, faça o estudo do sinal de uma função, está te perguntando quando a função ela é negativa, ou seja, quando ela é menor que zero, quando ela é igual a zero e quando ela é maior que zero. Então, fazer o estudo do sinal de uma função nada mais é do que responder a essas três perguntas aqui. Tá? Bora ver melhor como a gente faz isso. Bom, aqui eu tenho, né, o plano, aqui eu tenho o eixo x e eixo y. Só que para a gente fazer o estudo do sinal, a gente está interessado mais no eixo x, tá? A gente está olhando mais para o eixo x. Por quê? Quando uma função está para cima desse eixo, ela assume valores positivos. E quando ela está para baixo, ela assume valores negativos, certo? Ó, por exemplo, aqui eu tenho o número 1, aqui eu tenho o número menos 1, menos 2, 2, tá? Então, se uma função, se ela está toda para cima, se ela está para cima do eixo x, isso quer dizer que ela está pegando aqui, ó, valores positivos. Quando ela está para baixo, ela está pegando valores negativos. Então, o que determina se uma função, se ela está com valores positivos ou negativos, né? A gente vai usar como referencial esse eixo, o eixo x, tá? Então, bora ver melhor como a gente faz isso. Só que como a gente está interessado no eixo x, a gente vai excluir o eixo y, a gente vai ignorar ele, tá? Vai ficar uma coisa desse jeito. Pronto, a gente vai considerar somente uma reta e essa reta vai representar o eixo x, tá? Então, bora ver aqui assim, ó. Fazer o estudo do sinal dessa função aqui, 2x menos 4. Bom, primeiro a gente tem que determinar os zeros dessa função, tá? Depois a gente vai marcar esses zeros no eixo e em seguida a gente vai traçar o sentido da reta. Bom, então vamos primeiro fazer aqui o zero da função. Qual é o zero da função? Ó, você pega a função, que é 2x menos 4, e você iguala a zero. Ó, 2x igual 4. X igual a 4 sobre 2. X igual a 2, né? Então, encontrei o zero da função. Agora a gente vai marcar esse zero no eixo, né? Então, você vai desenhar uma reta. Essa reta representa o eixo x. E nessa reta você vai marcar o ponto no x igual a 2. Né? Então, você vai marcar aqui, ó, uma bolinha, tá? Pinta a bolinha, ó. E essa bolinha, ela representa o ponto 2. Você vai marcar aqui 2. Agora, a gente tem que saber se a função, se ela está nesse sentido, se ela está crescente,
ou se ela é decrescente, tá? Bom, essa função ela é crescente ou decrescente? Aí você tem que olhar para cá, ó. Aqui o número é 2, né? Então, essa função ela é um número positivo, então ela é crescente. Se ela é crescente, isso quer dizer que o sentido dela é esse aqui, ó. Ela vem, passa aqui, né, nesse sentido. Se ela fosse decrescente, ela vinha nesse sentido aqui, ó, tá? Tá, então como ela é crescente, agora a gente vai determinar, né, o sinal. Quando é que ela é positiva, quando ela é negativa, tá? Ó, lembra que eu te falei? Quando o gráfico da função está para cima do eixo, ela é positiva. Ó, para cá, dessa bolinha para frente, ela está desenhada para cima. Então, dessa bolinha para frente, o sinal dela é mais, quer dizer que ela está positiva. E dessa bolinha aqui, do 0, do 2 para trás, ela está negativa, está para baixo. Então, isso quer dizer que ela é negativa, tá? Ficou desse jeito. Então, o estudo do sinal é isso, ó. Eu determinei quando é que ela é negativa, quando ela é a zero e quando ela é positiva. Quando é que a função é negativa? Ela é negativa quando o número, ó, quando os valores do x estão para trás do 2, né? Ó. Quando é que ela é negativa? Ela é negativa onde tem o sinal do menos. O sinal do menos está onde? Está aqui, né? Está nesse pedaço aqui. Isso quer dizer que o x é menor que 2, tá? Mas não vamos se adiantar não. A gente vai ver depois com mais detalhes isso aqui. Tá? Só que assim, é muito comum a gente não fazer essa reta aqui, tá? Depois, a gente somente distribui os sinais, então a gente apaga ela. Fica desse jeito. Tá? Então isso é o estudo do sinal. Opa, apagando aqui. Ó, isso aqui é o estudo do sinal. O estudo do sinal é você fazer essa retinha aqui, ó. Porque eu sei, olhando, eu sei que a função é negativa, onde tem o sinal do menos. O sinal do menos está para trás do 2, ou seja, o x é menor que 2. Ela é positiva, onde tem o sinal do mais. O sinal do mais está na frente do 2, então o x ele é maior que 2, tá? Assim, a aula de hoje, a gente vê só isso. A gente vai ver, se aprofundar mais nesse conteúdo na aula seguinte. Hoje, nosso objetivo é só desenhar essa reta. Vamos ver um outro exemplo. Bom, primeiro passo, a gente vai determinar aqui, ó, determinar os zeros da função. Então, a gente vai pegar a função, que é menos 5x mais 40, e vai igualar a zero. Feito isso, ó, menos 5x, a gente resolve, passa esse aqui para cá, menos 40, x é igual, opa, aí tem que multiplicar por menos 1, né, porque aqui ficou um número negativo, então a gente faz isso, tudo fica positivo, aqui o menos 40 também, tá? Então o x, ó, ele vai ficar, passa o 5 para esse lado dividindo, 40 dividido para 5, né, e x ele é igual, ó, 40 dividido para 5 dá 8, então nosso x vale 8. Tá? E agora eu tenho que determinar o sentido da reta, né? Ó, essa função ela é crescente ou decrescente? Aqui o valor, ó, do A está menos 5. Então ela é decrescente. Se ela é decrescente, a função é nesse sentido aqui, ó, tá? Então a gente vai marcar isso aqui na reta, ó. O x a gente achou que vale, ó, que vale 8, né? Então eu vou marcar aqui, ó, no 8. 8, tá? Agora eu preciso saber se eu vou colocar o sinal de mais aqui ou aqui, né? Como eu sei que essa função ela é decrescente, né? Então o, o gráfico dessa função ele vem nesse sentido aqui, né? Decrescente, ele vem caindo, passa nesse pontinho aqui, que é o zero da função, e vai embora, tá? E vai embora. Então aqui, ó, nesse canto aqui, a função está para cima do eixo, então aqui ela é positiva. E aqui, ó, ela passou a ser para baixo, então aqui ela é negativa, tá? Então é esse a fazer o estudo do sinal de uma função. Se alguém lhe perguntasse, se tivesse uma questão assim, desse sentido, quando que essa função aqui, quando que essa função, quando que ela é negativa? Quando essa função é negativa? Aí você ia fazer o estudo do sinal, você ia ver aonde você colocou o sinal de menos. Você colocou aqui, ó, na frente do 8, né?
Isso quer dizer que ela é negativa para cá. Passou desse ponto, ela é toda negativa. Ou seja, você riscou aonde? Você riscou no nos números que estão na frente do 8. Ou seja, o x tem que ser maior que 8. Tá? Se fosse, quando é que ela é positiva? Positiva, você riscaria para trás do 8. Né? Ou seja, os números seriam menores que 8. E quando é que ela é igual a zero? Ela é igual a zero no zero da função, que é o 8. Tá? Então, assim, essa foi a ideia dessa aula de hoje. O objetivo é só você aprender a fazer essa distribuição desses sinais. Né? Tem alguns exercícios para você fazer, tá? Em casa. Ó, são esses 3 exercícios, são bastante relacionados à nossa aula. Tá? Então, primeiro você vai fazer o gráfico dessas funções, né? Da A e da B. Depois você vai dizer, na questão 2, quais são crescente, quais são decrescente. E na questão 3, você vai fazer o estudo do sinal. O que é fazer o estudo do sinal? É fazer aquela reta que a gente fez aqui, ó. Depois você vai dizer, na questão 2, quais são crescente, quais são decrescente. E na questão 3, você vai fazer o estudo do sinal. O que é fazer o estudo do sinal? É fazer aquela reta que a gente fez aqui, ó, e distribuir o sinal de mais e de menos, tá? Então, vê essa aula com calma, tá? Dúvidas, pode estar perguntando. E essa atividade é para você ir treinando, tá? Faça ela, né? Tira a foto, envia para mim no e-mail que eu corrijo para você. Bom, espero que tenha gostado e nos encontramos na próxima aula. Na próxima aula a gente vai ter uma aula somente focada em exercício. A gente vai só resolver exercício relacionado a esse conteúdo, tá? Não vai vir nova teoria, vai vir só exercício, que é para a gente praticar melhor e entender, tá bom? Então, até a próxima.